Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será expressões numéricas. Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha e se inscreve no canal. Eu espero! Expressões numéricas são sentenças matemáticas com sequências de operações entre números que possuem regras muito bem definidas de prioridade operatória e opções para redefinir qual operação deve ser realizada primeiro e qual é a sequência adequada de cada uma delas. As operações possuem níveis diferentes, sendo que quanto maior o nível de prioridade, com mais antecedência ela deve ser resolvida. No primeiro nível, temos adição e subtração. No segundo nível, estão as operações de multiplicação e divisão, mas apenas divisões exatas serão usadas em expressões numéricas. E no terceiro nível, ficam as operações de potenciação e a raiz quadrada. Vamos então ver na prática como resolvemos as expressões passo a passo. Primeiramente, caso as operações de uma expressão sejam todas apenas adições, devido às propriedades associativa e comutativa dessa operação, podemos realizá-las na ordem que acharmos melhor ou mais fácil. Vejamos, por exemplo, essa expressão: 5 mais 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 5. Podemos encontrar as somas da esquerda para a direita. Essa é a forma mais natural, já que lemos e escrevemos nesse sentido. Assim, 5 mais 2 é 7. 7 mais 4 é 11. 11 mais 6 é 17. 17 mais 8 é 25. E 25 mais 5 é 30. Mas poderíamos ter resolvido essa expressão da direita para a esquerda. 8 mais 5 é 13. 6 mais 13 é 19. 4 mais 19 é 23. 2 mais 23 é 25, e 5 mais 25 é o mesmo 30. Entretanto, caso já estejamos bastante acostumados com a adição, podemos realizar a operação adicionando parcelas que completam dezenas inteiras primeiro. 5 mais 5 é 10, assim como 2 mais 8 e 4 mais 6. As três somas parciais são iguais a 10, e então basta encontrar a soma de 10 mais 10 mais 10, que é 30 da mesma forma. A multiplicação também possui as propriedades associativa e comutativa. Logo, caso a expressão seja composta apenas de multiplicações, podemos fazer o mesmo. Veja o exemplo: 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Da esquerda para a direita, fazemos 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4 é 24, 24 vezes 5 é 120, e 120 vezes 6 é 720. Da direita para a esquerda, teremos 5 vezes 6 é igual a 30, 4 vezes 30 é 120, 3 vezes 120 é 360, e 2 vezes 360 é 720. Mas podemos fazer em qualquer ordem. Então, veja: 2 vezes 5 é 10. 4 vezes 6 é 24. Agora, fazemos 3 vezes 24, que é 72, e, por fim, 10 vezes 72, que é 720. E chegamos ao mesmo resultado mais uma vez. Podemos, então, colocar nossa primeira regra. Para operações do mesmo nível, sendo todas apenas adições ou apenas multiplicações, podemos realizar as operações na ordem que for mais conveniente. Quando as operações são todas do mesmo nível, mas não são apenas adições ou multiplicações, a resolução em qualquer ordem pode não ser nem mesmo possível. Veja, por exemplo, 5 mais 4 menos 7 mais 3 menos 1. Podemos tentar realizar as adições primeiro. 5 mais 4 é 9 e 7 mais 3 é 10. Agora, arrumamos um problema.
pois não é possível realizar 9 menos 10. Podemos também tentar realizar as subtrações primeiro, mas apesar de 3 menos 1 ser bem fácil e igual a 2, o 4 menos 7 é, de novo, impossível. O mesmo se dá com multiplicações e divisões. Por exemplo, 3 vezes 5 dividido por 3 vezes 7, se resolvo as multiplicações primeiro, ficamos com 3 vezes 5 igual a 15 e 3 vezes 7 igual a 21. Mas não é possível dividir 15 por 21. O mesmo se dá se tentar resolver a divisão primeiro. 5 dividido por 3 não é exato e não há o que fazer com o resto ao longo da expressão. Assim, para resolver esse tipo de expressão, convencionamos sempre resolvê-las da esquerda para a direita, o mesmo sentido da leitura e da escrita. Agora, podemos resolver as expressões sem problemas. A primeira delas fica 5 mais 4 igual a 9. 9 menos 7 igual a 2. 2 mais 3 igual a 5. E 5 menos 1 igual a 4. A segunda expressão fica assim. 3 vezes 5 é igual a 15. 15 dividido por 3 é igual a 5. E 5 vezes 7 é igual a 35. Nossa segunda regra, então, fica assim. Sendo todas as operações da expressão de um único nível, devemos realizar as operações na ordem que aparecem da esquerda para a direita, como na leitura. Agora, caso as operações sejam de níveis diferentes, precisamos estar atentos para realizar primeiro aquelas de nível de prioridade maior. Primeiro, realizamos potenciações e raízes quadradas. Depois, realizamos multiplicações e divisões. E, por último, as adições e subtrações, sempre na ordem que aparecem da esquerda para a direita. Vejamos o primeiro exemplo a seguir. 20 dividido por 4, mais 2 elevado a 3, menos 3 elevado a 2. Realizamos primeiro as operações de terceiro nível, as potenciações. 2 elevado a 3 é 8, e 3 elevado a 2 é 9. Depois, realizamos as operações de segundo nível. Aqui, apenas a divisão de 20 por 4, que é igual a 5. E, por fim, as operações de primeiro nível, a adição 5 mais 8 igual a 13, e a subtração 13 menos 9 igual a 4. Agora, o segundo exemplo. 15 dividido por 3 mais 1, menos 2 vezes a raiz quadrada de 9. Começamos pela raiz quadrada, que é de terceiro nível. A raiz quadrada de 9 é 3. Passamos, então, para o segundo nível e realizamos 15 dividido por 3 é 5, e 2 vezes 3 é 6. Por último, as operações de primeiro nível. 5 mais 1 é igual a 6, e 6 menos 6 é igual a 0. Temos, assim, nossa terceira regra. Havendo operações de vários níveis operatórios diferentes, elas devem ser realizadas começando do maior nível para o menor, e sempre na mesma sequência que aparecem da esquerda para a direita. Quando queremos modificar a prioridade de uma operação, utilizamos símbolos que indiquem essa prioridade. Esses símbolos são, para a primeira prioridade, os parênteses. Após, como segunda prioridade, os colchetes. E, na sequência, como terceira prioridade, as chaves. Só por fim, após resolvidas todas as operações dentro desses símbolos de prioridade, é que podemos realizar as operações que estiverem indicadas fora desses marcadores. Mesmo assim, dentro de cada um deles e após sua total eliminação da expressão, todas as operações são resolvidas seguindo os critérios de níveis e sempre da esquerda para a direita. Vejamos um exemplo. 3 vezes, abre parênteses, 7 menos 1, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 2 mais 2, fecha parênteses, elevado a 2, mais, abre parênteses, 6 menos 2 vezes 3, fecha parênteses, menos 1.
Resolvemos primeiro aquilo que está dentro dos parênteses. 7 menos 1 é igual a 6. 2 mais 2 é igual a 4. E como a multiplicação tem preferência sobre a subtração, 2 vezes 3 é igual a 6. Como o último parênteses ainda não foi resolvido completamente, voltamos a ele e fazemos 6 menos 6 igual a 0. Como eliminamos todos os marcadores de prioridade, voltamos às regras básicas. Primeiro potências e raízes, depois multiplicações e divisões, e, por último, adições e subtrações, na ordem que aparecem da esquerda para a direita. Vamos lá! 4 elevado a 2 é igual a 16. Uma simplificação boba é que não precisamos continuar a escrever o mais zero, já que zero é o elemento neutro da adição. 3 vezes 6 é 18, 18 menos 16 é igual a 2, e, para acabar, 2 menos 1 é igual a 1. Pronto! Resolvida a expressão. Outro exemplo. 3 mais, abre chaves, abre parênteses, 5 menos 2, fecha parênteses, vezes, abre colchetes, 24 dividido por, abre parênteses, 2 vezes 4, fecha parênteses, fecha colchete, menos 6, fecha chaves, menos, abre parênteses, 3 vezes 5 menos 9, fecha parênteses. Nos parênteses, realizamos 5 menos 2 igual a 3, 2 vezes 4 igual a 8, e como a multiplicação tem preferência sobre a subtração, 3 vezes 5 é 15. Agora fazemos 15 menos 9 igual a 6, e logo a seguir fazemos 24 dividido por 8 igual a 3, dentro do colchete. Dentro da chave, fazemos 3 vezes 3 igual a 9, e depois 9 menos 6 igual a 3. Por fim, realizamos 3 mais 3 igual a 6, e 6 menos 6 igual ao resultado final, 0. Temos, então, a quarta regra para as expressões numéricas. Agora, sobre os símbolos de prioridade. Realizamos primeiro as operações dentro dos parênteses, a seguir, dentro dos colchetes, depois, dentro das chaves e, por fim, as operações fora dos marcadores de prioridade. Em todos os casos, acatando sempre as orientações anteriores quanto ao nível da operação e a ordem da esquerda para a direita. Por último, vamos falar sobre a distributividade. Distributividade é uma propriedade operatória entre operações de níveis diferentes e que pode afetar a ordem de resolução das operações em uma expressão numérica, caso achemos interessante utilizá-la. Primeiro caso de distributividade. A distributividade da multiplicação em relação à adição. 7 vezes, abre parênteses, 8 mais 3, fecha parênteses. O parênteses troca a ordem dessas operações e faz com que realizemos a adição antes da multiplicação. Assim, 8 mais 3 é igual a 11, e 7 vezes 11 é igual a 77. Porém, posso fazer diferente. Posso distribuir a multiplicação para cada parcela da adição dentro do parênteses. Aí, o 7 multiplica o 8, e o 7 também multiplica o 3. E só depois buscamos a soma dos dois produtos calculados. Assim, 7 vezes 8 é igual a 56, e 7 vezes 3 é igual a 21. Por fim, 56 mais 21 é igual a 77, mesmo resultado encontrado pelo outro caminho. Segundo caso de distributividade. A distributividade da multiplicação em relação à subtração. Da mesma forma, 5 vezes, abre parênteses, 7 menos 3, fecha parênteses. Devido aos parênteses, a subtração deve ser feita primeiro. Logo, 7 menos 3 igual a 4, e 5 vezes 4 igual a 20. Também, da mesma forma, posso distribuir a multiplicação para cada termo da subtração. Assim, podemos fazer 5 vezes 7 e 5 vezes 3, e vamos realizar a subtração entre os resultados dessas multiplicações. Bom, 5 vezes 7 é 35, e 5 vezes 3 é 15.
Para encerrar, realizamos 35 menos 15 e encontramos o mesmo resultado final, 20. Regra da distributividade do segundo para o primeiro nível. Podemos distribuir a multiplicação a cada termo da adição ou da subtração que estão dentro de um símbolo de priorização, resolvendo a adição ou subtração dos produtos depois. Atenção, que essa regra não se aplica à divisão. Devido às restrições da divisão, a distributividade funciona apenas para a multiplicação. Terceiro caso de distributividade. A distributividade da potenciação em relação à multiplicação. A multiplicação 4 vezes 3, dentro dos parênteses, deve ser realizada antes da potenciação, elevado à segunda potência. Então, 4 vezes 3 é igual a 12, e 12 elevado a 2 é igual a 12 vezes 12. E fazemos 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2. Na próxima linha, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Somamos 4 mais nada é 4. 2 mais 2 também é 4. E 1 mais nada é 1. Pronto, 144. Distribuindo a potência 2 para cada fator dentro do parênteses, vamos calcular o produto após calcular as potências, 4 elevado a 2 e 3 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 16. 3 elevado a 2 é 9. Agora, o produto 16 vezes 9 é feito. 9 vezes 6 é 54. Fica 4 e vai 5. 9 vezes 1 é 9. Com o 5 que foi, 14. Acabamos por encontrar também o mesmo resultado final, 144. Quarto caso de distributividade, a distributividade da potenciação em relação à divisão. Tomemos o exemplo 6 dividido por 2 entre parênteses e elevado a 4. 6 dividido por 2 é igual a 3, e 3 elevado a 4 é igual a 3 vezes 3, que é 9, 9 vezes 3, 27, e 27 vezes 3 é igual a 81. Podemos também distribuir a potenciação aos termos da divisão e realizar depois a divisão entre as potências. 6 elevado a 4 é igual a 1.296, e 2 elevado a 4 é igual a 16. Por fim, a divisão 1.296 por 16 será 129 dividido por 16 é igual a 8. 8 vezes 16 é 128, e 129 menos 128 é igual a 1. Descendo o 6, temos 16, e 16 dividido por 16 é igual a 1. E 16 menos 16 é igual a 0. Assim, 1.296 dividido por 16 é igual a 81. O mesmo resultado encontrado da outra forma. Regra da distributividade do terceiro para o segundo nível. Podemos distribuir a potenciação a cada termo da multiplicação ou divisão que estão dentro de um símbolo de priorização, resolvendo a multiplicação ou divisão das potências depois. Podemos, então, utilizar a propriedade da distributividade na resolução das expressões, mas é preciso avaliar se o seu uso irá ajudar e facilitar as operações ou prejudicar, tornando mais difícil a solução. Vejamos o exemplo. 3 mais 4 vezes, abre parênteses, 3 mais 7, fecha parênteses, menos 5 vezes, abre parênteses, 4 menos 3, fecha parênteses, elevado a 7, mais 3 vezes, abre parênteses, 8 mais 9, fecha parênteses. 3 mais 7 do primeiro parênteses resulta 10, que é muito mais fácil multiplicar. Então, não usamos a distributividade. 4 menos 3 é 1, no segundo parênteses, o que é muito mais fácil de calcular qualquer potência. No terceiro parênteses, temos 8 mais 9, que é 17. E esse resultado vezes 3 é mais difícil fazer de cabeça. Então, aqui, utilizamos a distributividade. E vamos preferir fazer 3 vezes 8 e 3 vezes 9. E só depois adicionar um ao outro. 1 elevado a 7 é 1 mesmo.
Fazemos primeiro 4 vezes 10 igual a 40. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, 5 vezes 1 é 5. E então, podemos fazer 3 vezes 8 igual a 24 e 3 vezes 9 igual a 27. Agora, fazemos da esquerda para a direita. 3 mais 40 igual a 43. 43 menos 5 igual a 38. 38 mais 24 igual a 62. E 62 mais 27 é igual a 89. Pronto! Esse é o resultado final. Outro exemplo. 1 mais, abre colchete, abre parênteses, 3 mais 4, fecha parênteses, vezes 3, fecha colchete, elevado a 2. Menos 5 vezes, abre parênteses, 8 menos 2, fecha parênteses. Resolvendo primeiro os parênteses, temos 3 mais 4 igual a 7 e 8 menos 2 igual a 6. No colchete, encontramos 7 vezes 3, que é 21. E 21 elevado a 2 é difícil resolver, então usamos a distributividade. 7 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Resolvendo essas potenciações, encontramos os valores 49 e 9. Realizamos agora as duas multiplicações. 49 vezes 9, nós armamos ao lado e resolvemos. 9 vezes 9 é 81, vai 8. 9 vezes 4 é 36, com 8 que foi, 44. Temos, então, 441. E 5 vezes 6 é 30. Para acabarmos, fazemos 1 mais 441 é igual a 442. E 442 menos 30 é igual a 412. E esse é o resultado final. Podemos ainda utilizar a distributividade para procurar facilitar algumas multiplicações mais difíceis e tentar resolvê-las de forma mais fácil. Vejamos esse exemplo. 37 vezes 99. Observe que 99 é igual a 100 menos 1. Substituindo 99 pelo parênteses com a subtração 100 menos 1, usamos a distributividade e achamos facilmente os produtos. 37 vezes 100 é igual a 3.700. E 37 vezes 1 é igual a 37 mesmo, já que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Basta-nos, então, realizar a subtração 3.700 menos 37. Tomando uma centena emprestada, é fácil realizar essa conta. 10 menos 7 é 3 e 9 menos 3 é 6. Logo, o resultado simples é 3.663. Outro exemplo desse uso seria a multiplicação 13 vezes 103. 103 é igual a 100 mais 3. Logo, distribuímos a multiplicação e fazemos 13 vezes 100 e 13 vezes 3. Como a multiplicação é comutativa, podemos escrever 3 vezes 13 e, novamente, fazer 13 igual a 10 mais 3 e usar a distributividade. Teremos, então, 13 vezes 100 mais 3 vezes 10 e 3 vezes 3. E os produtos serão, na mesma ordem, 1.300, 30 e 9, cuja soma de tais valores será facilmente obtida, sendo 1.339. Então, olha o exercício aí para vocês. E é bom fazer se quiser dizer que aprendeu mesmo, hein? Antes que você esqueça de novo, aproveita que acabou, aperta o joinha e se inscreve no canal para receber as notificações das próximas aulas. Vou deixar esse quadro alguns segundos no vídeo para você copiar. Se precisar, aperte o pause. Se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários abaixo que algum colega pode te responder. E, na medida do possível, eu mesmo vou corrigindo. Bom trabalho! Então, por enquanto é isso. Até a próxima!